29ª rodada do Brasileirão 2025, dois jogos no sábado, Corinthians e Atlético Mineiro em Itaquera, na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu por 1 a 0, golaço do Maicon de fora da área, um balaço ali, a única finalização do Corinthians que foi na direção do gol, e foi gol. Um jogo muito ruim tecnicamente, 9 chutes do Corinthians, apenas 7 do Atlético. Poucas chances de cada lado, um chute na direção do gol para cada lado. O Corinthians foi eficiente num belo gol do Maicon e saiu com essa vitória depois de perder o clássico por Santos de 3 a 1. O Corinthians volta a vencer e enterra o Atlético Mineiro numa grande crise. No momento da gravação dessa live, para quem está assistindo o corte, o Atlético está jogando na Sul-Americana pela semifinal e está perdendo para o Independente Del Valle por 1 a 0. O jogo está no intervalo nesse momento. Quando o vídeo for pro ar, o jogo já vai ter terminado, né? O corte aí, mas quem está assistindo ao vivo sabe que o Galo está perdendo e não está jogando bem. Tem a questão da altitude lá, tudo bem, mas o Atlético não tem jogado bem no Campeonato Brasileiro. É uma temporada terrível do Atlético Mineiro, com sério risco de ser rebaixado. Ele tem apenas 2 pontos a mais que o Santos e 3 a mais que o Vitória, não é isso? Vou confirmar aqui a classificação. Olha, o Atlético tem 33 pontos, o Santos tem 31. O Vitória já tem 31 também. Então são 2 pontos a mais que o primeiro time dentro da zona. O Atlético pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, onde vai enfrentar o Internacional fora de casa e não é favorito. E ainda vai estar em meio à semifinal da Sul-Americana, e o Atlético não pode de maneira nenhuma poupar no Brasileiro para focar em Sul-Americano. No sábado, outro mineiro entrou em campo e foi o Cruzeiro, como mandante no Mineirão, e venceu por 1 a 0 o Fortaleza. O Fortaleza que criou mais volume de jogo, teve mais finalizações, tanto no total quanto no alvo, mas está numa situação muito complicada. Eu acho muito difícil o Fortaleza escapar do rebaixamento. Se escapar, piora a situação do Atlético Mineiro. Mas o Cruzeiro não quis prejudicar o rival, até porque nem poderia, né? Se ele ainda tem alguma esperança de ser campeão, tinha que vencer dentro de casa e fez o dever de casa, venceu por 1 a 0 com o gol do Christian. Não foi a melhor atuação do Cruzeiro, já viveu momentos melhores no campeonato, mas fez o que tinha que fazer, ganhou o jogo. Aí no domingo tivemos apenas 3 partidas. O jogo mais esperado do campeonato, a final antecipada dos dois times que estão empatados na liderança, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras chegou como líder nessa rodada com 61 pontos, o Flamengo tinha 58. Os dois têm um jogo atrasado ainda para fazer, o Palmeiras contra o Santos e o Flamengo contra o Sport. E aí tivemos o Flamengo vencendo por 3 a 2 no Maracanã, um jogo onde o Palmeiras foi melhor, só que o Flamengo foi mais eficiente. O Palmeiras foi melhor em volume de jogo. Ele teve mais finalizações, mais posse de bola, não tanto, né, 51 contra 49, mais 18 finalizações contra 7, 8 finalizações na direção do gol contra 4. Só que o Flamengo foi muito eficiente e tivemos, claro, as polêmicas de arbitragem que não poderiam faltar. Ainda mais nesse jogo, depois de tanta troca de farpas entre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, o presidente do Flamengo, BAP, as torcidas também nas redes sociais e tudo que vem movimentando esse duelo que se tornou o grande clássico do Brasil nos últimos anos. E fora dos campos está até mais quente do que dentro de campo, mas dentro de campo também foi muito quente e o Flamengo saiu vitorioso. O Palmeiras poderia ter saído na frente ali por volta dos 8 minutos do primeiro tempo, onde o Palmeiras estava melhor, ele começou melhor a partida, onde um pênalti poderia ser marcado em cima do Gustavo Gomes e não foi. Pênalti cometido pelo Jorginho, fazendo uma carga nas costas do Gustavo Gomes. Eu, na hora, tive a impressão de que o Gustavo Gomes mergulhou para cabecear, tanto que ele consegue cabecear a bola. Mas a maioria das pessoas não torcedores do Palmeiras, e claro, não torcedores do Flamengo, os torcedores do Palmeiras estão falando que foi pênalti, mas eu estou falando de opiniões de pessoas isentas aí à torcida de Flamengo ou de Palmeiras, acharam que foi pênalti. Eu acho que é discutível. Não é um pênalti claro como foi aquele do São Paulo contra o Palmeiras, que não foi dado pelo Ramon Bateabel. Nesse caso, o árbitro foi o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro FIFA, apitou quartas de final da última Copa do Mundo. E assim, ele é considerado um dos melhores, se não o melhor árbitro do Brasil ao lado do Rafael Claus. Eu acho os dois ruins, mas acho o
o Sampaio é ainda pior que o Klaus, na minha concepção. O Klaus não poderia ser escolhido para apitar esse jogo porque ele é da Federação Paulista e então, né, teria aquele negócio de beneficiar o Palmeiras. Se já tá tendo isso mesmo com árbitros que não são de lá, mas eu acho que o Abachavel é de lá, né? Enfim, ali foi um clássico também regional, então não teria diferença. Aí o Flamengo consegue sair na frente aos 10 minutos, pouco tempo depois desse pênalti aí, que não aconteceu. A Arrascaeta faz o gol. E assim, a jogada sai logo na sequência, né? Lançamento do goleiro Rossi, o Pedro fazendo um pivô fantástico, dominando e chamando a marcação do Bruno Fux, deixa um espaço ali na defesa do Palmeiras e ele acerta um passe sensacional para o Arrascaeta com o pé esquerdo e o Arrascaeta abre o placar. Aos 24 minutos o Palmeiras empata com o Vitor Roque. Nesse momento o Flamengo estava com um jogador a menos em campo, não porque ele foi expulso, sim porque ele se machucou. Esse jogador foi o Léo Ortiz, o principal zagueiro do Flamengo na temporada, acabou se machucando, ele voltou pro gramado, o Danilo chegou a aquecer, mas segundo a comissão médica do Flamengo, ele estava bem e poderia continuar, né? Ele tentou voltou, mas se machucou e saiu de novo. E aí o Felipe Luiz já tinha tirado o Danilo do aquecimento, ele teve que aquecer novamente, mas eu acho que poderia ter feito substituição na hora, porque fez falta o zagueiro ali na área para cobrir. Não estou dizendo que o Vitor Roque não poderia fazer o gol mesmo assim, né? Como ele fez, estava vivendo uma grande fase. Empatou o jogo para o Palmeiras. E aí no final do primeiro tempo temos o pênalti. E o Jorginho converte aos 42 minutos da primeira etapa. O Jorginho batendo o pênalti daquele jeito que ele sempre faz. O Palmeiras que não teve nesse jogo o Everton no gol. Se machucou no meio da semana. E o Carlos Miguel teve a oportunidade de estrear num jogo desse tamanho. Acabou que os 3 chutes que ele tomou no gol foram gol. O Flamengo finalizou ao todo 4 vezes no gol e aí a gente desconsidera o chute de pênalti, né? Então não foi uma estreia muito positiva para o Carlos Miguel, né? Ex-Corinthians e tudo, né? Porque, enfim, Jorginho faz o gol e ainda no final do primeiro tempo o Pedro faz o terceiro gol. Ou no começo da segunda etapa, né? 45 ali, acho que é final do primeiro tempo, né? Foi no final do primeiro tempo. O Pedro faz o terceiro gol. Ele decidiu o jogo contra o Botafogo, foi eleito o melhor em campo e foi de novo contra o Palmeiras, né? E ele participa dos 3 gols, literalmente, porque ele sofre o pênalti, e aí teve a reclamação da falta dele em cima do Bruno Fux, e também de uma falta do Danilo em cima do Vitor Roque no início da jogada, que pra mim ali foi uma falta clara. A do Pedro e do Fux a gente pode discutir, como pode discutir pra mim o pênalti do Gomes, do Jorginho no Gomes. Mas que o pênalti do Fux existiu no Pedro, isso é fato. O que anularia o pênalti seria se a falta fosse marcada lá no início da jogada em cima do Vitor Roque. Então, vai pro intervalo com 3-1, no segundo tempo o Palmeiras volta, vai pra cima, o Vitor Roque faz uma jogada ali que com desvio quase que ela cai no gol, bate no travessão. Tem outras chances. E lá no finalzinho o Gustavo Gomes consegue descontar. Aí no final do jogo ele na entrevista reclama bastante da arbitragem, fala inclusive com o árbitro, falou um monte de coisa com ele ali com o microfone desligado, disse que admira bastante o Wilton Pereira, achei ele o melhor árbitro do Brasil, pra você ver o nosso nível. Mas é isso, o Abel Ferreira também fala na entrevista sobre a arbitragem, fala que não vai falar especificamente, mas comenta os erros que realmente existiram, mas é aquilo, quando os erros acontecem e beneficiam o seu time, você não fala nada. E o mesmo vale pro outro lado, o Felipe Luiz falando, o Palmeiras vai reclamar de arbitragem, o Flamengo também pode falar mal de arbitragem? Não pode. Todo mundo já foi beneficiado em algum momento e já foi prejudicado. É isso que acontece no Brasil desde sempre. E não quer dizer que quando profissionalizar não vai acontecer, porque erro de arbitragem acontece em todo lugar, né? Todo mundo que adora exaltar o padrão Premier League, eu acho que a arbitragem da Premier League é bem ruim em decisões que eles tomam. Claro, eles têm critério, um critério que é seguido por todos os árbitros da liga. Isso é importante sim, principalmente no sentido de deixar o jogo correr, né? Como a gente viu no clássico carioca nessa rodada, um jogo completamente picotado, né, por faltas a todo momento que poderiam não ser marcadas, mas o árbitro ali quer parar o jogo a todo momento. É isso, Flamengo 3, Palmeiras 2, o Palmeiras segue na frente pelo número de vitórias, é o critério de desempate número 1 do futebol brasileiro. E não é o confronto direto, porque se fosse o Flamengo estaria na frente. Felipe Luiz também questionou isso, disse que no Brasil deve ser o único lugar assim.
mas em muitos outros países o critério do saldo de gols é até mais importante que o número de vitórias. Eu acho isso errado. Acho que o Brasil acerta em colocar o número de vitórias à frente. Mas no caso do time ter vencido os 2 jogos nos 2 turnos, acho que o confronto direto deveria ser mais pesado, sim, do que o número de vitórias, né? Olha, o Botafogo venceu por 2-0 o Ceará. E é isso, o Botafogo tem sido assim nos últimos tempos, né, com o David Ancelotti. Ele ganha mais uma sobrevida, o Ceará também oscila da mesma forma. Pior do que o Botafogo, claro, o Botafogo está em quinto lugar, o Ceará está em 13º, com 11 pontos a menos. Mas ganha um jogo, perde 2, essa é a sequência do Ceará. O Botafogo ganha um, empata outro, perde um, é essa sequência que tem sido do Botafogo. Perdeu de 3-0 em casa pro Flamengo, agora vence o Ceará fora de casa. O treinador ganhou uma sobrevida, o Cris Ramos fez o primeiro gol. Acho que ele talvez mereça ser titular no lugar do Arthur Cabral, que não tem marcado gols, e o Cris tem entrado bem. E o Jefinho fez o gol, o golaço mais feio de todos os tempos, o Jefinho fez. Se você não viu, veja lá. Eu acho que a descrição perfeita é essa mesmo. O golaço mais feio de todos os tempos. No estádio Campos Maia, o Mirassol fez história mais uma vez, 3-0 para cima do São Paulo. Hoje o São Paulo que é a zebra contra o Mirassol. E não deu zebra, deu o favorito que o Mirassol ganhou. E teve, claro, a lei do ex. Reinaldo deixou dele, agora já são 11 gols no Campeonato Brasileiro, ou 12. Quingnaldo voando, marcou gol de pênalti, poderia ter marcado mais um. Mas ele deixou ali no final o Carlos Eduardo bater o segundo pênalti que o Mirassol teve e marcar o terceiro gol da equipe verde e amarela. Mirassol caminhando a passos largos para ir para a Libertadores no seu ano de estreia na Série A. É histórico, eu acho que nunca um time estreante fez uma campanha tão boa na primeira divisão no ano de estreia. Então o Mirassol está de parabéns e o São Paulo está numa draga terrível também. Eu não sei quanto tempo o Crespo vai durar. Eu acho que ele não é o maior culpado. O São Paulo tem problemas com o departamento médico seríssimos. Os principais jogadores estão lá. Lucas vai e volta, agora voltou, mas o Oscar tá lá de novo. O Caleri tá lá e não volta esse ano. É muito problema também ali político no São Paulo. E trocar de treinador, às vezes parece que dá um respiro. Os jogadores melhoram o desempenho por algum tempo e depois cai, né? Tem sido essa a tônica do São Paulo nos últimos anos. O último que manteve um nível razoável e foi campeão da Copa do Brasil, né, pela primeira vez com o São Paulo, foi o Dorival. Mas se pegar a campanha do Brasileiro do Dorival naquele ano, foi horrível, né? Não ganhou nenhum jogo fora de casa. E a verdade é que essa campanha do São Paulo esse ano também não está sendo muito diferente, né? Mas ganhou o jogo fora de casa já. E não vai ganhar título. Naquele ano ganhou, como eu falei. O último jogo do domingo foi Internacional 2, Sport Recife 0. Rafael Borré e Bruno Henrique marcaram os gols do Colorado, né? Dever de casa, não tinha como perder ou empatar esse jogo. O único resultado possível para o Inter era a vitória. E o Ramon Dias precisava disso. Toda hora volta lá na 20ª rodada, não sei porquê. Saco. Ah, ainda teve mais um jogo no domingo, né? Foram 4 jogos. Bahia 4, Grêmio 0. O Grêmio que vinha de uma vitória contra o São Paulo. Eu acho que ver o Bahia ganhar de 4-0 pro São Paulino fica ainda mais doído falar perdemos para esse time do Grêmio, que também faz o campeonato muito ruim. Está ali com 36 pontos, ameaçado ainda de rebaixamento, como também está até mesmo o próprio São Paulo, se pensar pelo desempenho recente. Ah, Caio, mas você fala que o São Paulo tá e vai tirar o Vasco da briga. O momento do Vasco é muito melhor que o do São Paulo. Inclusive eles vão se enfrentar daqui a pouco tempo. E o Vasco tem a terceira melhor campanha do segundo turno. Só tá atrás do Palmeiras e do Flamengo.
O São Paulo deve ter uma das piores campanhas do segundo turno. Se duvidar, pior que a do Vitória, que tá na zona. E o Grêmio tem um campeonato inteiro que é ruim. Ele está fora da zona. Muito por conta das campanhas piores ali de Vitória, Juventude, Fortaleza. O Sport eu não vou nem comentar, lógico. E até mesmo o Internacional tá atrás do Grêmio, né? Tanto que o Grêmio ganhou o Grenal lá e foi ali que ele passou à frente do Inter. Agora, o Bahia, depois de perder o Bavi, já se recupera, né? É muito forte na Fonte Nova, o Bahia não perde lá, muito difícil. É... Acho que não perdeu nesse campeonato em casa. E vai buscando uma vaga na próxima Libertadores de novo. No momento está em sexto lugar, está conseguindo uma vaga na pré-Libertadores. Apesar de que eu não sei se o G6 vai continuar, né? Eles querem tirar uma vaga da pré-Libertadores, ideia da CBF. Seria de dar mais uma vaga direta, né, pro quinto colocado e tirar um time da pré. O Juventude ganhou de 1 a 0 do Bragantino. E que fase terrível também do Bragantino. Eu não sei como que o Fernando Seabra ainda continua lá. Você falou que o Crespo não é o problema do São Paulo, mas ele chegou há menos tempo. O Seabra tá lá desde o início do ano. E o Bragantino vem caindo muito. Claro, o time não é uma maravilha. Eu acho que a Red Bull, lógico, a intenção deles é comprar um jogador razoavelmente barato e vender mais caro ou levar para outro time da Europa ali, né? Que seja pro Leipzig ou até mesmo pro Salzburg. Mas ainda assim é um time que, pô, quase ganhou Sul-Americana, tava brigando por vaga na Libertadores, até mesmo nesse ano. E caiu de desempenho, não fez nada na última janela de importante. E tá aí, cara, caindo pela tabela. No momento tem 36 pontos, corre risco também de ser rebaixado. Um grande risco. 10 pontos a mais que o Juventude, que o derrotou nessa segunda-feira. E chegamos no clássico carioca, Vasco e Fluminense no Maracanã, mando de campo do Vasco, vitória de 2 a 0 do Gigante da Colina, vitória Vascão. Ryan marca mais uma vez, 6 gols em 6 jogos seguidos. Oi, boa noite. Será que teve gol do Ryan hoje? E teve mais um gol do Ryan, contando ali com um desvio no zagueiro Freitas. Antes eu tenho que comentar que o Fluminense começou ali, não melhor no jogo, acho que o Vasco foi melhor ali nos primeiros 3, 4 minutos. Aí depois o Fluminense aproveitando de uma falha de saída de bola que uma hora ou outra acontece, né, no famoso dinizismo. Embora na minha opinião foi falta em cima do Cauã Barros. Mas a falta não foi marcada e o Germancano perdeu um gol inacreditável, cara a cara com o Léo Jardim. Ele resolveu chutar logo e o Léo Jardim fez uma defesa espetacular. Mas se ele carregasse um pouco mais, seria mais difícil o Léo Jardim defender. Assim, não teve lei do ex porque o Cano parou no Léo Jardim. E o Vasco passou mais um jogo sem tomar gols. Essa defesa com Cuesta e Robert Renan tá funcionando muito bem. Acontecem uns erros de vez em quando. Aconteceu ali, o erro foi do Cauã, que é muito importante no time, né? Desde que ele chegou, o Vasco não perdeu com ele em campo. Quando o Vasco perdeu, ele não estava em campo. Foi pro Palmeiras lá no Allianz. Os outros jogos o Vasco ganhou ou empatou. E isso chega agora a 10 jogos, né? Desde que ele tá de titular, você corta do Palmeiras fora, então 9. E naquele jogo o Cuesta também não tava. A dupla Cuesta e Robert Renan tá funcionando muito bem. Paulo Henrique, lateral da seleção brasileira, mais uma grande partida dele. E o Ryan, pra mim hoje, o jogador mais decisivo do Brasil, né? Nos últimos jogos, quem decidiu mais jogos que o Ryan? Ele faz o gol, conta, claro, com o desvio do Freitas. E na hora eu pensei, pô, Ryan, o Vasco não tá conseguindo atacar muito o Fluminense. O Fluminense tá melhor no jogo. Perdeu oportunidades de sair na frente, não saiu. E aí naquele, você vai chutar daí mesmo? Na hora eu falei, cara, não chuta daí não. Mas ele tem coragem, arrisca mesmo, arriscou e teve sorte, porque quando a fase é boa, tudo dá certo. Deu certo. E no começo do segundo tempo, novamente,
Na hora eu falei, pô, o Nuno tá passando, toca a bola pra ele, ele chutou, o Fábio falhou. O Fábio tá com 45 anos, né, gente? Eu não tô falando que ele tem que se aposentar. Eu acho que ele ainda tá fazendo um grande ano, é um dos melhores goleiros do Brasil. Inclusive, eu convocaria ele no lugar do Neneca, porque eu acho que o Fábio merecia pelo menos uma convocação na vida dele. E acho que ele é melhor que o Neneca. Hoje, ainda com 45 anos. Mas o Fábio acabou falhando como todo goleiro falha, né? O Léo Jardim falha, Neneca falha, pô, o Neuer falha, Courtois, todo mundo falha, né? E o Fábio acabou rebatendo e na sequência, né? Da batida de roupa dele, um chute que ele não estava esperando também, tenho certeza. Mas o goleiro tem que estar preparado e ele acabou vacilando. Na sequência ele faz uma defesa espetacular no chute do... Eu não lembro se foi do Coutinho. Não, acho que não foi do Coutinho, foi do Matheus França, eu acho. E aí depois, o Nuno tá ali e faz o gol. O Matheus França, na verdade, entrou no lugar do Nuno, né? Então não foi o Matheus França. Acho que foi o Coutinho. Ou foi o Coutinho ou foi o Gomes, né? E aí o Nuno Moreira aproveita o rebote dessa defesa espetacular que o Fábio fez e faz o 2-0, sacramentando a vitória do Vasco. Num jogo tecnicamente que não foi lá dos melhores, muitas chances, né? Como eu falei anteriormente aqui no vídeo, muito picotado pela arbitragem. E aí depois que o Vasco fez 2-0, ele tomou conta do jogo, né? Coutinho dando show ali no meio de campo. Porque o Coutinho pode não ter aparecido nesse jogo na estatística, dando assistência, fazendo gol. Mas o que ele é importante, a importância dele pro Vasco é absurda. Principalmente nesses momentos que o Vasco tem que controlar o jogo, segurar, tá ganhando. O Coutinho faz mágica no meio de campo, né? Inclusive o senhor Freites vai ter um pesadelo com ele. A caneta que ele tomou lá de letra. Então o Felipe Coutinho, eu acho que o Ancelotti tem que observar assim, porque mesmo que seja para jogar no segundo tempo, o Brasil precisa de um jogador assim, porque todo mundo fala ainda do Neymar, que não tá jogando. Por que o Coutinho não pode ter uma chance? Que o Coutinho tá jogando, chegou a 45 jogos nessa temporada, é a terceira temporada com mais jogos da carreira do Coutinho. Ou seja, fisicamente ele tá recuperado. Ele pode não terminar os jogos, dificilmente ele joga os 90 minutos, mas até porque não tem tido necessidade. Ele até jogou mais tempo do que precisava, eu acho. O Diniz pediu para ele ficar um pouco mais. E foi importante. E tá se doando ao máximo. Tá jogando muito. E já que eu falei, né, o PH já tá na seleção. Acredito que vai voltar e merece ser o titular nesse momento. Não tem lateral direito melhor. E o Ancelotti deveria observar Coutinho e Ryan. Tenho certeza que o Ryan está sendo observado, jogador que participou de todas as categorias de base, está sendo observado por times de fora do país. E acredito pelo Ancelotti também, né? E o Coutinho é o nome que tem que estar no radar. Enquanto isso, o Santos do menino Ney perdeu por 1-0 para o Vitória. Vitória consegue 2 vitórias seguidas, vitória contra o Bahia no Clássico e agora vitória contra o Santos na Vila Belmiro. Neymar está machucado, então é óbvio que ele não tem responsabilidade nessa derrota do Santos. Gol de pênalti do Mateuzinho, pênalti cometido pelo goleiro Gabriel Brazão. Um lance bizarro ali com o Gonzalo Escobar. Cara, o Santos ganhou aquele jogo do Corinthians, aí deu uma esperança grande no torcedor, na sequência perde para Vitória em casa. É isso, vai ser uma situação... Essa vai ser a tona do Santos até o final do campeonato. E a sequência que vem pela frente é terrível pro Santos, né? Próxima rodada, o Santos pega Flamengo. Flamengo não, ainda o Botafogo fora de casa. Na outra rodada, o Fortaleza. Aí é um jogo mais... que o Santos tem que ganhar. Confundi, o Flamengo é na 33ª rodada ainda, né? Antecipando fatos aí. Talvez o Neymar esteja de volta para decidir de novo. Bom, vamos à classificação. 61 pontos para o Palmeiras, 61 pontos para o Flamengo. O critério de desempate é o número de vitórias. O Palmeiras tem 19, o Flamengo tem 18. O Palmeiras empatou 4 vezes, o Flamengo 7. O Palmeiras perdeu 5 e o Flamengo 3.
53 gols marcados pelo Palmeiras, 56 pelo Flamengo, 26 gols sofridos pelo Palmeiras, 15 pelo Flamengo. O Flamengo tem o melhor ataque e a melhor defesa, 41 de saldo contra 27 de saldo do Palmeiras. O Cruzeiro tem 56 pontos. Lembrando, Palmeiras e Flamengo ainda tem um jogo atrasado. Mirassol tem 52 pontos na quarta posição, firme na briga pela Libertadores. Botafogo tem 46, Bahia também, Fluminense 41, Vasco 39. Puta que pariu! É o oitavo melhor time do Brasil, Vasco! O São Paulo tem 38, é o nono colocado. Bragantino 36, Corinthians 36, Grêmio 36 também, Ceará 35, Internacional 35, Atlético Mineiro 33, Santos 31, Vitória também tem 31, mas já aparece dentro da zona, porque tem uma vitória a menos que o Santos. Juventude tem 26, Fortaleza 24 e o Sport rebaixado tem 17. O artilheiro do campeonato agora é o Arrascaeta, ainda empatado com Caio Jorge, 15 gols para cada um. Vitor Roque tem 13 gols, Verratti 12 e Pedro 12 também. Reinaldo e Ryan tem 11. E o Verratti perdeu a titularidade no Vasco, né? O trio agora tem sido o Ryan centralizado, com o Nuno na esquerda e o Andrés Gomes na direita. E às vezes eles até invertem como inverteram nesse jogo. Foi importante na jogada do primeiro gol, essa inversão, né? Tem funcionado bem. O Verratti até entrou no segundo tempo, mas ali o Vasco estava mais no contra-ataque nesse momento, até porque o Coutinho tinha saído. E aí não é muita dele, né? Tentaram botar umas bolas para ele correr, mas não deu. Líder de assistências, Arrascaeta também, 12 assistências, é o craque do campeonato, né? É indiscutível. O Caio Jorge também é um dos craques, com 15 gols, 6 assistências. Maurício do Palmeiras tem 7 assistências. Piton do Vasco tem 6 também. Matheus Pereira do Cruzeiro. PH do Vasco e Pedro Henrique. O Paulo Henrique do Vasco, né? E o Pedro Guilherme do Flamengo com 6. Olha aí, Atlético continua perdendo pro Del Valle, agora o jogo está no segundo tempo.